Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, depois o 13, depois o 15 e o 16. Ezequiel capítulo 1. Diz assim o texto: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Semana passada nós demos início à nossa série Quem Deus É, e eu comecei perguntando se você estava pronto para uma conversa séria sobre quem Deus é. E a gente falou da importância de termos uma concepção correta acerca de Deus, sob pena de nós comprometermos todo o nosso relacionamento com Deus. E nós vimos que é urgente o desafio nosso como cristãos e como igreja, de nós restaurarmos a visão de Deus como majestade, sabe, de restaurarmos o temor e a reverência a Deus, a começar pela casa de Deus, a começar pelo nosso comportamento na casa de Deus, a começar pela nossa adoração, pela nossa reverência, porque nós perdemos até mesmo quando estamos na casa de Deus essa reverência. Queridos, eu vou fazer 50 anos de idade em novembro, se Deus permitir. Maravilhoso ser homem, né? Que a gente fala da idade sem ter problema nenhum, né? A gente não tem problema em dizer a nossa idade. Quer arrumar problema com mulher, pergunta a idade dela, né? Então, e eu tenho refletido, é uma idade, você chegar nos 50, é um momento que você faz muitas reflexões acerca do que passou, do que você já viveu, e acerca de como você quer viver os dias que Deus ainda lhe der pela frente. E assim, eu não quero perder tempo, eu não quero perder um segundo da minha vida com quem quer brincar com Deus. Eu não quero perder tempo com quem não quer levar Deus a sério, com quem não quer levar as coisas de Deus a sério. Sabe, eu tenho todo o tempo do mundo para tirar toda a dúvida, para sentar com quem nunca ouviu falar de Deus e tem sede de aprender, ou quem já ouviu falar há muito tempo e tem mais sede, tem sede de aprender ainda mais. Eu tenho o maior prazer em fazer isso, mas eu não tenho tempo para perder com quem quer brincar com Deus. E eu achei que a igreja não ia estar tão cheia hoje, depois da palavra de domingo, confesso para você, né? Eu achei que muitos não voltariam. Mas eu creio que há, no meio de toda essa falta de reverência e temor, no meio dessa busca por um evangelho diluído, eu creio que há uma geração sedenta por Deus, sedenta por um verdadeiro evangelho, sedenta por conhecer cada dia mais a Deus e a sua vontade, para que possa viver de acordo com a vontade de Deus. Quem está comigo? Amém? Eu creio que há uma geração disposta a levar Deus a sério, disposta a levar a palavra de Deus a sério, disposta a levar não só a Deus, mas a tudo aquilo que Deus leva a sério, estejam dispostos também a levar a sério. Então, hoje eu quero falar com você sobre um grande dilema, que é como que um ser humano limitado na sua capacidade intelectual, na sua capacidade física, na sua capacidade emocional, pode compreender um Deus incompreensível pela sua magnitude, pelo seu tamanho. Como compreender um Deus incapaz de ser compreendido? É um dilema. Sabe, tem uma frase que diz que uma criança, um filósofo e um religioso, todos os 3 têm a mesma pergunta, têm a mesma dúvida, têm a mesma curiosidade: quem Deus é? E de início a gente precisa entender que só há uma maneira da gente responder
essa pergunta sobre quem Deus é, que é dizendo que Deus não é como nenhuma outra coisa que eu ou você imaginemos. A maneira como eu e você imaginamos Deus, humanamente falando, dentro da nossa capacidade intelectual, dentro da nossa capacidade racional, a maneira como nós imaginamos Deus é a maneira como Ele não é. A mente humana, por mais inteligente, por mais ousada que exista, ela é incapaz de criar algo a partir do nada. Tudo que o ser humano faz parte de alguma coisa que ele já viu, ou que ele já ouviu, ou seja, somente Deus tem a capacidade de criar algo, de ter um ato espontâneo de imaginação e criar algo do nada. Por isso que a Bíblia diz que Deus cria e o homem faz. Porque criar é do nada. Tem uma expressão no latim, ex nihilo, que é a expressão que está presente quando em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas. Ali diz que Deus do nada, Deus criou tudo. O homem, ele pode fazer, e fazer fala de fazer algo inspirado, influenciado a partir de algo que já existe. Então, qualquer concepção que eu ou você tenhamos de Deus, ela partiu de algo que eu ouvi, ou de alguém com quem eu convivi, de alguma experiência que eu tive antes. Por isso, descrever um Deus indescritível exigiu dos homens, dos escritores bíblicos, um enorme esforço, tanto de pensamento quanto de linguagem, para como que eles poderiam descrever um Deus indescritível? Como que eles poderiam descrever para o ser humano natural um Deus que é sobrenatural? Então, como e com que palavras nós podemos descrever algo que nós não conseguimos compreender completamente? A Bíblia traz a revelação. O que é a Bíblia? É a revelação de um mundo sobrenatural para pessoas que vivem no mundo natural. Então o grande dilema é como descrever algo sobrenatural para um mundo natural. Então, em vez disso, o que acontecia? Os escritores, como eles não conseguiam encontrar palavras para descrever aquilo que eles viam, as experiências que eles tinham, eles eram frequentemente obrigados a usar muitas palavras semelhantes para nos fazer entender. Alguém natural e limitado compreender algo sobrenatural e ilimitado não é possível através da razão. Não é possível através da intelectualidade. Não há razão humana nenhuma, não há inteligência humana nenhuma que seja capaz de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. A única maneira de conhecer a Deus é através da fé, é através de uma experiência sobrenatural com Deus, como nós vamos ver ao longo da mensagem. Por isso que quando o Espírito Santo quer nos revelar algo que nós somos humanamente incapazes de compreender, a Bíblia vai nos dizer que é algo semelhante a algo que nós já conhecemos. Nós encontramos isso ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, o profeta Ezequiel, no texto que nós lemos, por não encontrar palavras que pudessem descrever o que ele viu acerca de Deus, ele recorre à linguagem da semelhança. O texto pode projetar novamente, se for possível. O texto diz que era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Ele teve uma visão de Deus. Agora entra a questão: como descrever para quem não viu o que ele viu? Como descrever em palavras algo sobrenatural para o ser humano natural? É por isso que ele usa algumas expressões. No versículo 3 ele vai dizer: os seres viventes, o que ele viu, pareciam. Ele usa a expressão como tochas,
com a aparência de rodas, como o berilo, aparência semelhante. Cada roda parecia. Por quê? Porque é impossível você descrever exatamente a experiência que ele teve, da maneira que ele viu, porque é impossível você descrever algo sobrenatural com palavras no mundo natural. A gente percebe que a cena é bastante real. A gente percebe que a maneira como o profeta se expressa, você consegue perceber que foi uma experiência real, que ele realmente viu. Agora ele tem dificuldade de descrever isso. Ele não encontra palavras. E é por isso que ele usa a linguagem da semelhança. Por quê? Porque o que ele viu é completamente diferente de qualquer coisa conhecida na terra. Não dá para ele dizer assim, ó, o que eu vi é igual a isso aqui. Por quê? Porque uma experiência com Deus, porque Deus não é igual a nada que existe na terra. Por quê? Porque tudo que existe na terra foi criado por Ele. Quem está me entendendo? Então não tem como descrever se não for usando essa linguagem de comparação. Então, para transmitir uma noção daquilo que ele viu, o profeta emprega as palavras como aparência, semelhança, como se fosse. Então, ao tentar imaginar como Deus é, nós devemos utilizar aquilo que ele não é como ponto de partida. Para a gente definir quem Deus é, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que quer que seja que nós pensemos a respeito de Deus não corresponde à realidade. Qualquer que seja a nossa compreensão humana, qualquer que seja o nosso entendimento humano acerca de Deus, essa compreensão nunca vai descrever quem Deus é na sua totalidade. E se a gente insistir em tentar imaginar, humanamente falando, quem é Deus, qual o resultado disso? Vai ser um ídolo. Eu vou criar um ídolo na minha mente, construído através do meu pensamento, ao invés de mãos, mas não deixa de ser um ídolo. E um ídolo da mente, ele é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo produzido por mãos humanas. O que é um ídolo? É tudo aquilo que não é um Deus verdadeiro e é adorado. Não importa se foi feito por mãos humanas, se é uma imagem, se é um bezerro de ouro, ou se é um Deus que não corresponde a quem Deus realmente é. Então existem ídolos feitos por mãos humanas e existem ídolos que são construídos com nossos pensamentos ao invés das mãos. Então Deus, ele está absolutamente acima de tudo aquilo, de todos os conceitos que o homem pode desenvolver. E aí, quando nós somos deixados por conta própria para construir os nossos próprios conceitos acerca de Deus, a nossa tendência é construir um conceito e uma imagem acerca de Deus que nos é útil, que nos é conveniente. Por exemplo, tem muitas pessoas, acho que eu falei sobre isso na quinta, tem muitas pessoas que falam assim, não se deveria falar sobre dinheiro na igreja. Quem já ouviu isso? Mas essa mesma pessoa que pensa e que fala isso, se o pastor falar assim, você que quer receber uma bênção financeira hoje, vem aqui à frente que eu quero orar por você. A pessoa vai estar aqui, vai ser uma das primeiras. Mas espera aí, se não é para falar sobre dinheiro, não é para falar nem sobre dar, nem sobre receber. Quem está comigo? Então a gente constrói deuses que são convenientes para nós. Aquilo que me é conveniente é certo, aquilo que não me é conveniente é errado. E eu começo a me relacionar com esse Deus criado pela minha mente, que se torna um ídolo, e não com o Deus que verdadeiramente é, e não com quem Deus verdadeiramente é. Então isso acontece por quê? Porque nós temos considerado Deus como algo corriqueiro. Nós não temos dado a devida importância ao conhecimento de Deus. A glória de Deus parece que não foi revelado a muitos dessa geração. E é por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia, se referindo ao dia do julgamento, nós vamos ter muitas surpresas.
Muitos que a gente pensa que estariam lá não vão estar. E muitos que a gente pensa que não ia estar, vai estar lá. Por quê? Porque a gente vê o externo, Deus vê o todo. A gente só vê, quem vê o coração é Deus. O ser humano vê o que está aparente. Não foi assim quando Davi foi ser escolhido rei? Todo mundo achava que ia ser qualquer um dos irmãos, menos Davi. Por quê? Porque a gente pensa diferente de Deus, a gente escolhe diferente de Deus, a gente valoriza aquilo que Deus não valoriza e deixa de valorizar aquilo que Deus valoriza. É por isso que a gente escolhe errado. E por que a gente escolhe errado? Por que a gente valoriza as coisas diferente do que Deus valoriza? Porque a gente não conhece quem Deus verdadeiramente é. Nós criamos os nossos próprios ídolos, os nossos próprios deuses, na nossa maneira de pensar, e a gente vai vivendo a nossa vida. Só que tem um problema, vai chegar um dia que você vai estar diante do único Deus. Você vai estar diante daquele que é verdadeiro, você vai estar diante daquele que é o único, que é todo poderoso. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta, inclusive, de cada palavra que saiu da nossa boca. Quando nós entendemos e conhecemos esse Deus, até a nossa maneira de falar e o conteúdo que nós falamos muda. Por que a gente está na igreja e continua falando o que quer, quando quer, da maneira que quer? Porque a gente criou um Deus na nossa cabeça que não se importa com isso. Que para o nosso Deus isso é besteira. Por que a gente está na igreja, ouve a palavra, aceitou Jesus não sei quanto tempo e a gente continua mentindo? Porque o Deus que nós criamos na nossa cabeça, a mentira é uma bobeira. Mas o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, a Bíblia coloca a mentira no mesmo pacote do adultério, no mesmo pacote de tantos outros pecados que a gente considera como pecado. Só que tem pecados que o nosso Deus, que nós criamos, não considera. Só que quem vai nos julgar, só que quem vai definir a nossa eternidade, não é o Deus que nós criamos. É o único Deus verdadeiro. Quem está me entendendo? Amém? Então, e aí vem a grande pergunta: por que eu falo que é um dilema? Se Deus não é aquilo que nós achamos, como que nós vamos pensar nele então? Se Deus é incapaz de ser compreendido e conhecido, como que nós vamos conhecê-lo então? Como seria possível para um cristão conhecer aquilo que não é possível ser conhecido? A Bíblia responde. Vamos ler a Bíblia? Nessa série tem gente que vai ler a Bíblia como não leu a vida toda. Você vai ler muito a Bíblia comigo esses domingos. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos... Está vendo como é bom ser pequeno? Não é esse pequenino não que Deus está falando, daqui a pouco a gente volta. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Agora olha o que vem em seguida. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para o seu corpo. É isso? Descanso para a sua? Então existe descanso para a alma? Sim ou não? O problema é que muitas vezes, na grande maioria, a gente está buscando no lugar errado. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós percebemos aqui a incapacidade da mente humana, da inteligência humana, da sabedoria humana, sabe, de poder conhecer a Deus. Deus, ele decidiu, na sua soberania, esconder-se, se ocultar daquele que se julga inteligente, daquele que se julga capaz, daquele que se julga sábio, sabe? E ele escolheu se revelar aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São os humildes, são os fracos, são os quebrantados de coração, são aqueles que reconhecem a majestade de Deus, são aqueles que têm um relacionamento com o Pai através do Filho, são aqueles que creem realmente
realmente no que está escrito, quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus, a Bíblia diz que Deus, Ele decidiu se revelar aos pequeninos. E quando a gente olha para isso, a gente percebe, sabe, a incapacidade de conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, através da nossa sabedoria, inteligência e capacidade humana. É por isso que em 1 Coríntios, Paulo vai nos dizer que Deus só pode ser conhecido por um coração sedento, no qual o Espírito Santo opera a revelação. A Bíblia diz que a um coração quebrantado, Deus jamais desprezará. Olha que coisa louca. Deus diz assim: eu não vou me revelar a quem se acha inteligente, capaz, sábio. Esses não vão me conhecer. Mas aos pequeninos, aos humildes, aos simples, no sermão da bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, quebrantados de coração, porque eles verão a Deus. Então é possível sim conhecer um Deus que não se revela de maneira natural. Como? Através de uma experiência sobrenatural, através de um relacionamento com esse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. Preste bem atenção. Eu mesmo, irmãos, quando tive entre vocês, Paulo falando para a igreja de Corinto, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi em nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu amo quando eu vejo mais. Na Bíblia, porque fora da Bíblia é complicado, né? Fora da Bíblia, depois de um mais, você fala, quando a pessoa chega para você, sabe o Salatiel? Conhece o Salatiel, pastor, sua ovelha? Sei. Olha, aquele menino é uma bênção, né? Um policial exemplar, dedicado, sabe, líder da rede de ensino. Mas, quando a pessoa diz mais, dá vontade de dizer assim, para por aí, porque o que vem depois geralmente não é bom. Porque, na verdade, o mais, ele sempre vai ser seguido de algo contrário àquilo que veio antes. Então o texto está dizendo que Deus não se revelou através de sabedoria humana nenhuma. Ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração do homem. Ele está dizendo o quê? Que até agora humanamente ninguém pôde compreender o que Deus tem preparado para o homem, para aquele que o ama. Só que ele diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos. Recebemos o Espírito de Deus para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Ele deixa muito claro, ou seja, Deus não pode ser conhecido pela razão, pela inteligência humana, mas somente através da fé e do amor, através de uma entrega total a Cristo, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento, quando você entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo, e ele diz, o Espírito que nós recebemos não é um Espírito do mundo, não é o que o mundo tem, nós recebemos o Espírito de Deus, para que nós possamos conhecer a Deus e entender as coisas que Deus faz. É impossível conhecer a Deus sem ter uma experiência real com Deus. É impossível conhecer a Deus sem ter uma experiência, uma entrega, um relacionamento pessoal com Cristo através do Espírito Santo. A religiosidade, as regras, por si só elas não podem produzir um conhecimento de Deus. A leitura da Bíblia sem uma experiência sobrenatural com Cristo e com o Espírito Santo só produz religiosidade. A Bíblia, na sua mão, na sua casa, fechada, ela é um livro qualquer. A Bíblia aberta na sua estante, no Salmo 91, o ano inteiro continua sendo um livro qualquer. A Bíblia lida por você todos os dias, mas não obedecida, continua sendo um livro qualquer. Mas a Bíblia, quando ela é lida e ela é inspirada pelo Espírito, você é inspirado pelo Espírito Santo, é convencido a viver de acordo com aquilo que você leu, ela se torna a palavra de Deus na sua vida. A única maneira de eu e você conhecermos a Deus é através de uma experiência com Deus. É por isso que ele vai dizer que ele decidiu não se revelar aos cultos, aos inteligentes, mas aos fracos, aos humildes, aqueles que têm a capacidade de se quebrantar diante de Deus, de se entregar, de se deixar conduzir pelo Espírito, de entregar sua vida a Cristo, aqueles que reconhecem que sem Deus eles não são nada. Esses vão conhecer a Deus. Esses vão saber quem Deus verdadeiramente é. Quem não tiver essas características, vai construir os seus próprios deuses e vão servir aos seus próprios deuses até o dia que ficarem diante do verdadeiro Deus. E é interessante que a Bíblia diz, e nós cantamos isso hoje, que diante dele todo joelho se dobrará. Aí muita gente usa isso para usar a teologia universal, a teologia da salvação universal. Não, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele, então todo mundo vai ser salvo. Não. A Bíblia diz que quando ele voltar, a sua igreja, aqueles que creram nele, mesmo antes de vê-lo, porque a fé não é pelo que vemos, pelo que cremos, a sua igreja o joelho da sua igreja vai se dobrar em adoração. E aqueles que não creram, quando verem que é verdade, também vão se dobrar, mas não haverá mais tempo. Porque quando ele voltar, acabou o tempo da graça e se estabelece o juízo. Todo joelho vai se dobrar, uns para serem salvos e reinar com ele eternamente, e outros, infelizmente, fora do tempo. Não porque não tiveram oportunidade, mas porque escolheram não viver pela fé. Eles vão crer quando verem Jesus voltar. Mas Jesus não quer com ele quem crê porque vê. Jesus quer com ele quem crê porque está escrito, quem se relaciona com ele pela fé. Então, quando nós olhamos somente conhece a Deus verdadeiramente, quando nós temos uma experiência
com Deus. Agora preste atenção para a gente encerrar aqui. Essa era a hora de você dizer: já passou, perdeu a oportunidade. Agora vai ficar claro como a luz. Lembra da história de Saulo? Quem era Saulo? A Bíblia diz que ele era um religioso. Saulo cria em Deus antes dele ter o encontro com Jesus, sim ou não? Cria. Saulo, ele servia a Deus, sim ou não? Sim, mas a que Deus ele servia era o Deus verdadeiro? Não. Saulo, ele servia a um Deus que havia sido produzido pela sua intelectualidade, um Deus que havia sido produzido pelo conhecimento que ele havia adquirido. Saulo havia sido criado aos pés de Gamaliel. Saulo era um dos homens mais inteligentes da sua geração. Saulo era um dos homens mais conhecedores da lei da sua geração. E a Bíblia diz que quando ele está perseguindo cristãos, olha só, o cara dizia que servia a Deus, ele perseguiu os cristãos, ele matou cristãos. E aí, a caminho de Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. E a Bíblia diz que literalmente Jesus derruba Saulo do cavalo. Ele cai do cavalo e ele pergunta: Senhor, quem és tu? Jesus diz: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Você percebe que havia um Deus na cabeça de Saulo? Você percebe que ele servia a um Deus, ele tinha certeza que ele estava seguindo a Deus e servindo a Deus, cooperando com a obra de Deus, quando na verdade ele estava perseguindo a Deus. Da mesma maneira, tem muita gente que acha que está servindo a Deus, que está fazendo a coisa certa, mas se ela não conhecer a Deus verdadeiramente, ela vai continuar servindo a um Deus que foi a um ídolo que não foi criado por mãos humanas, mas foi criado por pensamentos, por religiosidade, por ensinamentos. Somente uma experiência real com Deus, através de um relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo, é possível conhecer o verdadeiro Deus. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, e ali ele diz algo que para mim revela a transformação do coração dele, porque Saulo era um cara arrogante, era um cara, pelo conhecimento que ele tinha, pela posição que ocupava na sinagoga, e agora ele olha para Jesus. Quando Jesus se revela para ele, Saulo olha e diz: o que o Senhor quer que eu faça? Só os humildes têm coragem de fazer essa pergunta. Os arrogantes, eles sabem o que fazem. Os arrogantes, eles não precisam da instrução, do conselho, nem da orientação de ninguém. Mas alguém com o coração quebrantado, ele olha e diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ali, Jesus dá instruções a Paulo, e Paulo se torna o maior evangelista, o maior nome do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. A maioria das igrejas abertas por ele, a maioria dos livros da Bíblia do Novo Testamento escritos por ele. Mas antes ele servia a um Deus da sua mente, e não ao Deus verdadeiro. Sabe, se você não cair do cavalo, quem está me entendendo? Se você não cair do cavalo, se você não descer do salto, quem está me entendendo? Se você, sabe, não parar de se achar, você nunca vai poder conhecer a Deus verdadeiramente. Se você não abrir mão do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, você vai continuar servindo a um Deus criado na sua mente, que não tem nada a ver com o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus verdadeiro, ele só se revela, ele só se deixa conhecer pelos pequeninos, pelos quebrantados de coração, pelos humildes, pelos que têm coragem de se render completamente a Ele. Aquelas pessoas que rejeitam tudo aquilo que elas não têm capacidade de compreender, jamais vão aceitar e conhecer a Cristo. É preciso crer e se render. Sabe, por isso que Paulo vai dizer que quando nós somos fracos, aí então é que nós somos fortes. Interessante, né? Por quê? Porque quando nós somos fracos, Deus se revela aos fracos. Nós conhecemos a Deus verdadeiramente. E quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente,
é quando nós nos tornamos o mais forte que podemos ser. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você entende agora por que muitas vezes as pessoas não entendem as escolhas de quem teve uma experiência com Deus? Porque o texto que nós lemos vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É por isso que é difícil para o homem natural, para o cara inteligente. Imagina, é difícil para o cara inteligente entender que você ganha perdendo. É difícil para o cara inteligente entender e aceitar que você prospera quando dá e não quando retém. Só alguém que teve uma experiência sobrenatural com Deus vai entender isso, vai entender os princípios de Deus. Só alguém que teve uma experiência com Deus vai entender que o maior é o menor. Só vai conseguir se relacionar com Deus, a maneira de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e conhecer a Deus verdadeiramente, os pequeninos, os humildes, os quebrantados de coração. Por isso que o texto diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados. Ele diz: venham. Aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, aqueles que não se consideram autossuficientes, aqueles que não confiam no seu próprio braço, na sua própria capacidade humana, esses vão me conhecer. Mas no alto da nossa arrogância e da nossa inteligência humana, jamais alguém poderá conhecer a Deus. Ele escolheu se ocultar dos cultos, dos sábios aos olhos humanos, da sabedoria humana, e se revelar aos simples. Só há uma maneira, se nós queremos conhecer a Deus como Ele verdadeiramente é, e acabar com os ídolos que foram produzidos na nossa mente, assim como na de Paulo, que é quebrantando o nosso coração, que é decidindo viver uma vida quebrantada na presença do Senhor, através de um relacionamento com Cristo.